Estamos aqui com a prefeita Fernanda Ontiveros, nada melhor do que uma mulher para falar para a gente na Semana da Mulher. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Prefeita, é a primeira prefeita do PT no Estado. Poderia falar um pouco para a gente dessa satisfação que é governar Japeri? Bom, boa noite a todos que nos acompanham. Felicidade imensa, primeiro, poder ser a primeira mulher prefeita da história da minha cidade, né? Uma cidade aí que a gente tem um pouquinho mais de 33 anos de emancipação, e eu consegui me eleger a primeira mulher prefeita e também sou a única prefeita do PT no estado do Rio de Janeiro. A gente fica feliz pela conquista, né? As mulheres estarem conquistando esse espaço de poder, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para percorrer, né? Pra você ter uma ideia, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, a gente tem, em média, 10% só de mulheres prefeitas. E essa conta também se reproduz nas câmaras legislativas das cidades. Então, a gente sabe que a gente precisa inserir ainda mais a mulher na política, porque eu acredito que só, né, sem querer fazer aí um juízo de valor, mas eu acho que a mulher ela é muito mais eficiente para pensar em políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, essa é a importância e a gente precisa avançar ainda muito nesse sentido, da gente aumentar a participação da mulher na política e principalmente fazer com que as mulheres cheguem em espaços de poder. Então, esse mês agora é essencial, porque as mulheres hoje são praticamente maioria dentro do país, segundo o censo. Então, o trabalho de março agora é importantíssimo justamente para conscientizar a própria mulher a votar na mulher, porque parece que até as próprias mulheres são machistas, às vezes, quando se fala de política, né? Então, explica para a gente um pouquinho de como foi o início do seu mandato até agora. Como você pegou o governo, o que tem feito. Principalmente, eu acho que tem uma avaliação boa na saúde do seu governo, né? Você, como médica, como doutora, explica um pouquinho para a gente essa questão. Quando você fala aí da questão, né, da mulher, a gente. Primeiro que eu acho que a mulher precisa ocupar esse espaço de poder, a misoginia é uma coisa que existe, o machismo estrutural existe em todas as esferas sociais, a gente consegue observar isso. Mas, enfim, isso é uma. Enfim, são barreiras que a gente vai vencer e não vai vencer agora a curto prazo, é médio e longo prazo. Me elegi prefeita em 2020, né, num período muito difícil que o mundo passava, a pandemia, né, da Covid-19. Então, tivemos ali, eu me elegi em 15 de novembro de 20, assumi 1º de janeiro, e a gente já começou, por exemplo, a primeira semana de governo, a gente já teve que começar a vacinar, estava naquele período que estavam chegando as vacinas distribuídas pelo governo do estado, começar um cronograma de vacinação, de testagem, aumentando o atendimento, né, principalmente por conta da pandemia. Depois eu pego uma cidade que a gente tinha, é muito desestruturada do ponto de vista administrativo, então reestrutura secretarias, traz técnicos, coloca os programas para rodarem, pensa em novos programas, como a gente está falando aí do Dia Internacional da Mulher, que é uma data de luta, né? Eu fui a primeira prefeita a trazer uma casa da mulher brasileira, um centro de referência que não só acolhe a mulher vítima de violência, mas também a gente consegue inseri-la no mercado de trabalho, né? Então a gente também faz a promoção dessa mulher. Então isso a gente conseguiu no nosso governo. Eu sou a prefeita que estou drenando e pavimentando 200 ruas, para você ter uma ideia. Quando eu assumi, a gente só tinha 30% de área drenada e pavimentada. Com essa obra essa obra que a gente está fazendo, que é o programa Japeri Mais Um, a gente vai para 70%. Então, em 4 anos, eu estou fazendo 40% de drenagem e pavimentação, mais do que foi feito em 30. Então, são marcos importantes. Fiz um concurso público agora na área da educação para 400 vagas e a gente teve 40 mil inscritos, um concurso sem problema nenhum. Lembrando que 3 semanas antes tinha tido o concurso da Polícia Militar, que foi anulado, então fizemos o concurso público. Eu fui a prefeita que mais investiu no funcionalismo público, né? Eu dei auxílio alimentação, auxílio transporte que não tinha na cidade, dei o 14º para a educação, o rateio do Fundeb em 2022, enfim, e o concurso, como nós fizemos, também na área da saúde a gente avançou, consegui transformar a policlínica em hospital municipal, aumentando o número de serviços, capilarizei muito a atenção básica, né, através das unidades básicas de saúde.
A ministra Anísia, tive com ela agora lá com relação ao novo PAC. Ela ficou muito feliz porque a nossa cidade foi a prefeitura que mais pediu mais médicos, né, no programa, que mais aderiu. Nós colocamos 40 médicos do programa Mais Médicos na cidade, então isso é mais médico na rede da atenção básica. Então, são avanços que nós fomos conquistando, tendo o foco de um governo que, primeiro, tem que ser humanizado e veio para cuidar de pessoas e pensar em política pública onde a gente possa atingir principalmente os que mais precisam. Muito esclarecedora. E a gente tem visto muito a questão do castigo das chuvas naquela região da Baixada Fluminense, em Japeri, em Nova Iguaçu. Conta pra gente como tem sido a atuação nesses momentos de crise. Se eu acredito que foi até estratégico a saída do PT, se o governo federal tem ajudado, se o governo estadual tem ajudado, qual é a política que tem sido feita em torno dessa questão de ajudar aquele que sofreu com as enchentes? A gente sofreu muito, né? Acho que a região da Baixada Fluminense, tiveram as chuvas do dia 13 de janeiro e a gente entrou em estado de emergência. Depois do dia 13 de janeiro, a gente teve mais 2 chuvas. A última agora, do dia 22, ela foi muito intensa. Choveu 166 milímetros em 4 horas. E a gente, já no dia seguinte dessa chuva, a gente sai do estado de emergência para o estado de calamidade pública. Já foi reconhecido pelo governo do estado, pelo governo federal, né? Através do ministro Padilha, do presidente Lula. Nós fizemos um apelo para que o governo federal viesse até a cidade de Japeri, fomos atendidos, eles colocaram o gabinete de crise, né, da Secretaria Nacional de Defesa Civil em Japeri, fizemos uma reunião na Câmara de Vereadores, onde trouxemos os prefeitos das cidades que foram atingidas, chegaram de helicóptero, fizeram sobrevoo, a gente recebeu ajuda do governo do estado através de maquinário, de técnicos, né, que vieram para avaliar essas áreas, porque nós tivemos áreas lá de deslizamento, desabamento. Infelizmente, nessa última chuva, tivemos 2 vítimas fatais. E nesse ponto, a gente, como está em estado de calamidade, a gente já recebeu recursos do governo federal, que é a ajuda humanizada, e agora vai entrar na segunda fase, que é a fase de reconstrução, onde a gente vai fazer a limpeza e avaliação e ver que áreas que a gente vai tratar em costa, né, tratar todas essas áreas de desabamento, políticas habitacionais para tirar as pessoas das áreas que hoje já estão tidas como críticas, né, já estão naquela mancha, estão fazendo os polígonos, os estudos para a gente poder retirar as pessoas. E como é que a gente tratou isso? Começou a chuva, o primeiro dia da chuva do dia 13, no dia 14 a gente já montou, na madrugada do 13 para 14, a gente já montou o gabinete de crise, né? E trabalhamos ali saúde, defesa civil, gabinete da prefeita, assistência social, e aí fomos para a rua, né, junto com a defesa civil, e a gente já fez um trabalho agora com distribuição de cesta básica, distribuição de água potável, distribuição de kit higiene, kit limpeza. Estou lançando um programa agora, como a gente está em estado de calamidade, chegou recurso, onde eu tenho ideia de fazer a contratação de pessoas do próprio bairro, né, para que a gente faça a limpeza das ruas e das casas, né, que é uma fase importante agora. O morador tem esse pertencimento ali, conhece, desentupir bueiro. A gente já tem feito isso com o nosso maquinário e com o maquinário que está vindo, mas agora com a ajuda a gente está lançando programas que são mais eficientes, como foi feito muito na cidade de Petrópolis. Eu tenho uma boa relação lá com o prefeito, o secretário de Defesa Civil Municipal, o Coronel Kempis, desceu desde desse evento mais intenso que a gente teve, que foi a última chuva, e tem ficado conosco lá, tem dado bastante suporte técnico e também tem ajudado a gente, porque como eles passaram por lá, muito do que eles colocaram de políticas públicas, tanto do tratamento do evento, quanto depois da prevenção, a gente também tem adotado e tem feito isso lá em Japeri. Perfeita, Fátima, que coisa boa. Fernanda, porque a primeira prefeita do PT na época foi a Fátima. Eu fico na cabeça o nome da Fátima, desculpa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma crise de dengue no país. A gente sabe que houve enchentes, houve calamidade pública. Sabemos também que Vossa Excelência é médica e conhece bem como funciona essa questão. Como está a questão da dengue em Paracambi?
Lá em Japeri a gente tem aumentado um pouco o Lira, né, que é o que avalia essa questão da dengue, tem aumentado o número de focos. A gente está tratando como a saúde precisa fazer. A gente precisa identificar os focos, precisa fortalecer o atendimento hospitalar para a gente receber potenciais, né, pacientes mais graves. A atenção básica está funcionando, né, de forma estratégica com planejamento para dengue, para também estar orientando. Então, é tirar o foco, é o fumacê, né? E orientar a população com relação aos sintomas. A gente sabe agora, por conta do período das enchentes, aumenta o número de focos, né? Aí faz calor no outro dia, e aí, enfim, aumenta mesmo o foco, a eclosão, né, das larvas, aí vai dar o mosquito. Mas a gente tem que tratar como tem que ser feito. A gente já vinha fazendo o tratamento, né, preventivo da dengue, mas agora com essas chuvas a gente observa que aumentou e aumentou em todo o estado, né? O estado está em estado de emergência com relação à dengue, e é melhorar o serviço hospitalar, a atenção básica, mas principalmente entender que nesse período de chuva agora a gente tem que estar mais na rua, então a gente está com mais equipes, né? Os nossos guardas de endemia estão intensificando, orientando a população. Aonde tem área que ficou inundada, a gente tentou resolver de imediato essa inundação, fazer com que as águas baixassem. Ruim é que às vezes volta a chover em outro período mais curto, e aí alguns bairros voltam a inundar, mas é abaixar a água e tratar na limpeza mesmo dos focos, né? Observar as caixas d'água, as piscinas e dar aquelas orientações que são importantes. É estar perto da população nesse momento e principalmente melhorar o atendimento à saúde. Muito obrigado. Deixa um recado final, Fernanda, para os moradores de Japeri e para todas as mulheres que querem se candidatar agora nas próximas eleições e de tudo que você pôde fazer nesses quase 4 anos de governo. É dizer para a população que a gente é um governo, como eu disse, que pensa realmente, quer estar mais próximo, entende que a gente precisa de políticas públicas sérias, políticas públicas que a gente não pense só no momento eleitoral, mas a gente pense nas próximas gerações, política pública que a gente faça investimento e olhando que o investimento ele não é custo, né? Ele é investir na população. Dizer para o morador da cidade de Japeri que, apesar das adversidades que a gente tem passado, a gente está junto, e aquilo que eu digo, a gente não vai sair das ruas até que volte à normalidade, né? Dizer para as mulheres que o lugar de mulher é na política, porque só a mulher vai conseguir executar políticas públicas voltadas para as mulheres com mais eficácia, com mais eficiência, com mais excelência, e que a gente tem muito para avançar, mas eu estou muito otimista. Eu acho que o governo federal agora, eu tive a oportunidade de ser a prefeita que falou em nome dos prefeitos, não é? Lá com relação à divulgação do resultado do novo PAC. Japeri saiu com 7 grandes investimentos do governo federal, uma maternidade, 3 UBSs, 2 quadras poliesportivas, uma escola de tempo integral, uma creche de tempo integral, e o CEL, que é um aparelho de cultura, que para a gente vai ser muito importante, essa marca do governo Lula na nossa cidade, é o investimento que o governo federal está fazendo nas cidades. Então, estou muito feliz, representei as mulheres e os mais de 5.000 prefeitos do Brasil nesse evento que aconteceu lá no Palácio Planalto. A representatividade de mulher na nova geração, né, no novo governo. Muito obrigado, Fernanda. Dizer que a mulher pode chegar onde ela quiser, ela merece chegar onde ela quiser. E ela é o exemplo disso. Muito obrigado. Última hora, notícia levada a sério.